tenho que fazer meio que uma gambiarra, porque o link no Zoom no meu celular costuma travar muito, então eu tenho que transferir de um link para o outro. Vocês estão me ouvindo? Que a Jennifer falou que estava mudo. Para ela, é só com Eu tô ela? ouvindo. Não, beleza. Menos mal, menos imprevisto para mim. Mas vê aí, Jennifer, que tu consegue acertar de boa. É porque, assim, eu sempre tenho um problema com... Não, beleza, Jennifer. Eu sempre tenho um problema com essa questão Professor, do Zoom. Oi, você já mandou a aula do dia 6 no Google Sala de Aula? qual que foi a aula do dia 6? Você lembra o tema? Eu não lembro, mas acho É que que eu todas eu postei. faltei, não, eu não vi a aula, sabe? Por isso que estou querendo assistir. Não, todos os temas que eu dei aula eu coloquei lá, que foi tectônica de placas, pedologia, tem tectônica de placas, pedologia e tem mais uma. Não, todas as aulas que eu dei estão lá. Podemos iniciar então, gente? Tudo certo? Todas as aulas que foram dadas estão lá. Cliquem no link e vejam também pelo YouTube, porque o trampo todo é colocar isso no YouTube. Então, assim, as aulas ficam no YouTube e a adesão de gente que assiste é bem baixa. Então, acaba que fica um pouco confuso para a gente. Podemos iniciar? Tudo certo? Sim. Sim. Então, beleza, vamos lá. Então, gente, o ciclo foi bem apertado, esse ciclo 2. Peraí, deixa eu começar direito. Boa noite a todos, eu sou o Pedro. Para quem tem muito tempo que não me vê, eu sou o professor o outro professor da geografia, somos três, eu, Guilherme e André. E hoje nós vamos ter uma aula de biogeografia e recursos naturais. Deixa eu explicar para vocês um negócio. O ciclo foi muito apertado, remanejaram nossas aulas, então a gente teve alguns conteúdos que foram passados quase todos ou todos em uma aula. Exemplo, pedologia, climatologia e biogeografia. Nem todos dão tempo, porque são assuntos muito densos, né? E ainda a gente tem recursos naturais. Mas imagino que hoje a gente dê conta de seguir com todos. Então é só por causa disso. Vou falar algumas coisas que o André já falou para vocês na semana passada. No mais, já são temas que costumam cair mais no Enem, esses dois de hoje. Então peço que, caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês parem a aula, me perguntem. Se eu não ver no chat, abram o microfone, podem falar. Tenham essa liberdade, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vou continuar de onde o André parou, que foi os principais biomas globais, né? Tundra, taiga, pradaria. Que ele falou que não conseguiu passar todos, ficou faltando tundra e deserto, mas eu vou fazer com vocês um repertório de todos antes. Então, uma revisão sobre biogeografia, né? A gente tem que ter em mente, quando a gente pensa em biogeografia, que os biomas ocorrem por questões, os biomas em escala global do planeta inteiro, floresta temperada, tropical, tundra, taiga e deserto, claro que eles vão ter particularidades locais. Por exemplo, dentro dos desertos existem oásis. Dentro do Brasil, que tecnicamente é um clima tropical, você tem clima de deserto e frio. São peculiaridades locais. Mas pensando de maneira geral, os biomas globais, os grandes biomas, se relacionam com grandes faixas climáticas. Então, aqui você só tem que começar a abstrair a climatologia junto com a biologia, que vai gerar o que é a biogeografia, claro que tem fatores geológicos também, mas enfim. Então, vocês têm que começar a relacionar isso, que a ocorrência de determinados biomas se deve a motivos climáticos. E nessa aula vamos fazer um pouco disso, né? Então, aqui eu já deixo para vocês um comparativo dos biomas globais terrestres e um mapa de clima, para vocês poderem ver que as cores meio que batem, o que está em cima com o que está embaixo. O clima determina a vegetação, por exemplo. Podemos seguir ou vocês têm alguma curiosidade, dúvida, exclamação? De boa. Então, beleza, galera. Então vamos iniciar nossa conversa hoje pela tundra. A tundra, que é um bioma típico do hemisfério norte, mais ao Ártico possível. Ártico, leia-se Polo Norte, casa do Papai Noel. Então, aqui no mapa, vocês podem ver lá em cima onde que ele acontece, é bem no norte da Rússia, bem ao norte do Canadá, onde vivem os esquimós. Então, qual que é a característica da tundra? É um bioma típico do hemisfério norte,
próximo ao Ártico. O que a tundra entrega? Oi? Não estou ouvindo. Pode falar um pouquinho mais alto? Alguém cochichou aí. Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar e falar. Às vezes fez algum ruído. E lhamas também? Não, Andressa, a gente não tem lhamas na tundra. Eu vou explicar isso para vocês lá na frente. Vocês podem ficar tranquilos, né? Então, a tundra vai entregar para a gente uma vegetação que é rasteira. Sempre que vocês pensarem em tundra, vocês têm que ter em mente que na tundra não tem árvores robustas. A tundra é só pastagem. Idioma na América do Sul, Robson. Isso mesmo. A vegetação da tundra é só pastagem. É gramíneas e herbáceas. Não tem grama em grande porte. E também não tem árvore. É basicamente isso aí, porque é frio, é muita rocha. Vocês viram lá em geomorfologia que tem que ter intemperismo para ter solo, logo aí não tem esse solo, ainda é muita rocha viva exposta, porque é muito frio. Então, assim, basicamente, a tundra é isso, né? É o mais ao norte possível. E o que vai diferenciar a tundra de taiga, basicamente, é porque na tundra não se tem árvores, só se tem gramíneas. Animais, temos renas, roedores, raposas, lebres, insetos e poucas aves. Tudo tranquilo quanto à tundra, galera? Podemos seguir para a floresta boreal ou taiga? Sim. Então, beleza, vamos seguindo aqui. A floresta boreal, que é conhecido como taiga, não é o rapper dos Estados Unidos, é a floresta. A taiga é basicamente ainda no hemisfério norte. Ela está ali entre o clima temperado e o ártico, então, assim, ela vai fazer a divisão entre gelo, gelo, gelo e floresta, floresta, floresta. Então, assim, ela é um misto das duas coisas. A taiga compõe a maior parte da vegetação do Canadá. Vocês já viram Wolverine, vocês vão lembrar que o Wolverine fica cortando pinho. Ele fala que ele ganha 15 mil dólares e 800 por ano. E o Wolverine trabalha em uma floresta boreal, ou a taiga, cortando pinho. Ou coníferas, né? O que difere a floresta boreal ou taiga da tundra? O que vai diferenciar é que na taiga a gente vai ter árvores de grande porte, conhecidas como coníferas. Por que coníferas? Porque as coníferas, quando cai neve nelas, quando chega o verão, o processo evolutivo dessas árvores evoluiu a ponto de, por ter muita neve, quando chega o verão, como elas são em formato de cone, a neve derrete e escorre pelos cones. Então, assim, é um processo que as próprias plantas evoluíram para isso. Então, assim, é um bioma do hemisfério norte, não tão ao norte, mas também nem tão em zona temperada, está na transição ali, né? Frio pra caramba. Alguém falou aí que lembra Irmão Urso, e sim, o Irmão Urso se passa em uma região de taiga. O Hobbit também, Senhor dos Anéis, também vai se passar em regiões de taiga alguns momentos, né? O castelo lá da cidade se passa em uma região de taiga. Mas o maior expoente, como quem falou aí, é o Irmão Urso. Então, a gente tem, como na taiga, árvores coníferas. Então, sempre que vocês lembrarem taiga, pensem em coníferas. E, que é o famoso pinheiro, temos gramas, arbustos e uma diversidade maior do que na tundra de animais de grande porte. Na tundra só se tem um alce. Aqui a gente vai ter o urso, a gente vai ter alce, cervos e uma gama maior de roedores. Tranquilo, galera, quanto a isso aí? Alguma dúvida, exclamação? Crepúsculo, de certa forma, sim, mas Crepúsculo é mais... Crepúsculo e Harry Potter vão se enquadrar mais no que a gente vai discutir aqui agora. Tranquilo, galera, quanto a taiga ou floresta boreal? Tô deixando o mapa aqui para vocês poderem mais ou menos assimilarem na cabeça de vocês onde é tudo. Então, a gente tem em seguida a nossa ilustre floresta temperada. É aqui que se passa Crepúsculo, Harry Potter e onde que os hobbits moram também, né? Porque os hobbits têm que ir ao norte para poder resolver o problema do anel. Então, assim, aqui é a floresta temperada. O que é essa floresta temperada? É basicamente uma região de clima temperado, onde que a gente vai ter estações do ano bem definidas. Aonde que a gente tem isso? Majoritariamente na Europa, em partes da Ásia, dos Estados Unidos, ali onde que acontecem os filmes como Crepúsculo, Harry Potter no Reino Unido. Temos também na China e no Japão e na Austrália. As características da fauna da taiga são só as coníferas.
Sim, basicamente não no caso da fauna, né? Da flora, Valquíria, no caso não é fauna, já é a flora. Então, assim, a característica da flora da taiga, sim, são as coníferas. A conífera é o principal expoente dela. Tranquilo? Se você conseguir assimilar isso aí, já está no caminho certo. Se você pensar em animal da taiga, você pensa no irmão urso. Então, é a árvore conífera e urso. A flora são as coníferas e a fauna são os ursos. Então, a floresta temperada vai acontecer em regiões onde a gente tem um clima bem definido. Onde a gente tem verão, verão, inverno, inverno, primavera, primavera, outono, outono. No Brasil, a gente não tem isso em quase canto nenhum. Então, a gente vai ter como principais expoentes da floresta temperada, como eu disse para vocês, Estados Unidos, onde acontece crepúsculo, imagino eu, a gente vai ter Harry Potter no Reino Unido, a gente vai ter no Japão, das cerejeiras, dos samurais, a gente tem na Austrália, terra dos nossos ilustres, esqueci o nome, mas aborígenes, lembrei. Tem um pouquinho no Brasil, um pouquinho na África do Sul. Qual que é a característica da floresta temperada? A gente vai ter grandes árvores, como os carvalhos e os cedros, e alguns pinheiros também. Então, quanto a animais, a gente vai ter leões, javalis, cervos e zebras. Vocês querem assimilar a floresta temperada? Pensem em Robin Hood. É basicamente aquilo. Qual que é o animal clássico da floresta temperada? É o javali e o cervo. Espera aí que eu... Calma aí, gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Participantes. Avisem para os meninos que mandaram no grupo que não conseguiram entrar na aula para eles clicarem no link que eu enviei, porque não apareceu a solicitação deles para eles entrarem aqui. Se alguém puder avisar para mim, eu agradeço. Mas não apareceu a Duda aqui para aceitar, Rafael. O que é bordos? Deixa eu ver aqui. Bordo é a lateral. Bordo é o que fica na lateral, no tampão ali. Quem perguntou de bordos pode explicar o conceito? Gente, alguém avisar a Duda para ela clicar no link lá que eu enviei, que aí fica mais fácil dela entrar, porque até que não apareceu a solicitação para ela entrar e eu não estou entendendo por que não apareceu. Conseguiu entrar, Maria Eduarda? Deu certinho? Gente, a menina que pediu para entrar, ela conseguiu entrar? Ah, sim, então beleza. Então, vamos seguindo aqui, né? Quanto à floresta temperada, então, é basicamente o que eu falei. Formada por bordos. A bordos aqui nesse quesito é um tipo de árvore. Desculpa, eu boi aqui no contexto, eu não tinha visto. Então, basicamente, a floresta temperada é um bioma que ocorre em regiões que têm um clima bem definido e vamos ter árvores de grande porte, como carvalhos e cedros. Querem assimilar a floresta temperada? Pensem em Harry Potter ou Crepúsculo, onde a gente tem verão, verão, inverno, inverno, primavera, primavera, outono, outono. É o clássico Canadá, no outono, onde a gente vai ter essas árvores, essa coloração laranjada. E quanto a animais, pensem em filmes medievais, onde que, bom, vamos lá, Idade Média. O que era o auge para o príncipe ou para o rei? Então, vocês pensaram certo. Matar o cervo ou o javali com a espada montado em um cavalo. Então, sempre que vocês pensarem fauna da floresta temperada, vocês pensem em javalis e cervos, o expoente máximo da cultura europeia. E em flora, vocês pensem nos carvalhos e nos cedros, que são as árvores expoentes, e nessas árvores que ficam laranjadas no outono. Gente, quanto à floresta temperada, tudo tranquilo? Podemos seguir para o próximo? Sim, Jennifer, Deus da Guerra se passa em região de floresta temperada, porque é na Grécia, e a Grécia faz parte disso. Toda a Europa está nesse bolo de floresta temperada. Faz frio e faz calor. Então tá, né? Vamos lá. Floresta tropical. A floresta tropical é basicamente o que a gente conhece como Amazônia. Característica delas: está localizada no meio do mundo,
Agora está no meio do mundo mesmo. E na floresta tropical está na linha do Equador, então a gente tem muita chuva. Se a gente tem muita chuva, a gente não tem nem inverno, nem outono, nem primavera muito bem definidos, é basicamente um verão contínuo, a gente não tem perda de folhas. As árvores vão ter folhas o ano todo. A folha não vai cair, igual acontece nos outros, que as folhas têm que cair, que seca, não. Aqui não tem isso. Aqui só tem a folha mesmo o ano inteiro e muita chuva e muito calor. Então, assim, é uma região onde chove muito, faz muito calor, a floresta tropical. Tem-se muita vegetação, tem arbusto, árvore, coisa muito grande, e tem verão o ano todo. Qual que é o principal expoente de floresta tropical? A floresta amazônica, as florestas do Congo e o Vietnã. Aí você fala assim, professor, o Vietnã venceu os Estados Unidos na guerra? Não, gente, não foi o Vietnã que venceu os Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos simplesmente arregaram para a floresta do Vietnã, que é uma floresta muito parecida com a floresta amazônica. Inclusive, recomendo vocês pesquisarem um documentário que chama Vietnã Filmes Perdidos. Sim, são as florestas verdes. Inclusive, recomendo vocês verem um documentário que chama Vietnã Filmes Perdidos, que vai contando a guerra do Vietnã na visão dos soldados americanos. E é interessante porque todo o pesadelo que eles representam não é pelo exército vietnamita em si, é pelos efeitos que esse tipo de vegetação, que esse tipo de floresta causa. Então, assim, gente contando que é muito quente, chove muito, que eles estão emagrecendo. Que você tem, que é da floresta tropical, uma gama gigantesca de moscas, mosquitos e insetos que são propícios desse bioma. O nome, Débora, é Vietnã Filmes Perdidos. Vai aparecer do History Channel quando eles não falavam de aliens. Mas o programa de alien é legal também. Então, assim, vocês vão ver que nesse tipo de vegetação, nessas florestas tropicais, você tem uma gama de insetos muito grande, coisa que não acontece nos dois biomas. Tanto que, quando se viaja para um desses países tropicais, você tem que tomar muita vacina, né? Você tem que passar seu cartão de vacina limpo. Inclusive, na Copa do Mundo, quando as pessoas vieram para o Brasil, vocês devem que eram pequenos, não lembram muito bem disso, mas muito turista teve que tomar cuidado com o cartão de vacina, porque você tem malária, você tem dengue, você tem zika, chikungunya, enfim, mais uma gama gigantesca de febre amarela. Então, assim, é característica da floresta tropical, então, uma vegetação de grande porte e muitos insetos. Insetos são ligados com essa característica de vegetação de grande porte. Isso é a floresta temperada. E também temos onças, macacos, antas, répteis, tem de tudo nesse lugar. E tem muita chuva e muito calor, que não tem nos outros dois biomas. Tudo tranquilo quanto à floresta tropical, galera? O brasileiro é forte. A gente é forte fisicamente, fisiologicamente e emocionalmente também. Só não somos fortes politicamente, mas aí o trocadilho fica para depois, se a gente refletir sobre isso. Por fim, temos os campos e os desertos. O que é campo, o que é deserto? Então, vamos lá. Os campos ocorrem em regiões tropicais ou temperadas. Então, os campos ocorrem ali, né, entre a América do Sul e a Europa, que basicamente são planícies que não se tem árvore, que não se tem, só tem gramínea correndo nela, que a gente chama de steppe na geografia. Então, assim, o que difere campo de deserto? Calma, não. Depois eu explico para vocês. Os campos, então, são regiões que não têm vegetação, que não tem muitos animais, só se tem grama em planície. Isso são os campos. Campos elíseos, campos de batalhas. A própria estepe mongol é um grande campo, né? Um campo verde onde os mongóis criam cavalos. Bom, só vi como criar cavalo e cabra ali. E eles vivem lá. E, por fim, temos os desertos, que estão localizados nas latitudes 30 e 30, norte e sul, que basicamente são regiões hiperáridas, não chove direito, não tem vegetal nenhum na paisagem, é só areia, exceto em partes de oásis. Por que ocorrem os desertos? Foquem aqui agora. Vocês viram lá em climatologia que existem anticiclones. E os desertos ocorrem em regiões de anticiclones. Então, os anticiclones inibem as nuvens daquela região, o que acaba com a pluviosidade. Dessa maneira, tudo fica árido. Então, basicamente, é isso, campos e desertos. Galera, deixa eu falar com vocês. Vocês conseguiram compreender muito bem esse primeiro tópico de revisão do que o André passou, de biogeografia?
Tá tudo tranquilo? Vocês têm alguma dúvida em específico que vocês querem expor aqui antes da gente seguir para a próxima etapa? Oásis, Raquel, são basicamente fontes de água que vão se dar no meio do deserto e ali vai se ter algumas árvores próximas, né? Aí se tem árvore, fonte de água doce e algumas pessoas vivem ali, mas não é todo o deserto que tem oásis, né? Eles ocorrem de uma maneira bem difícil. Não, Raquel, nos oásis não se tem cactos, tem vegetação de floresta mesmo. Valquíria, no Brasil tem deserto? Não, no Brasil não tem deserto. Na hora que a gente entrar em biomas do Brasil, eu vou explicar isso para vocês melhor. Quanto aos biomas globais, tudo tranquilo, galera? Se ficou tudo certo, vocês têm alguma dúvida, vocês podem falar aqui, porque eu tô com medo do Zoom me derrubar daqui 10 minutos. Então, assim, só avisar vocês aqui, galera, se o Zoom me derrubar, eu vou fazer outro link e mando para vocês no grupo lá da sala onde eu mandei esse. Então, vocês já podem clicar no link direto que a gente segue a aula, beleza? Caso derrubar aqui, eu já mando para vocês o link já e a gente retoma de onde parou. Beleza, galera? Beleza. Deixa eu ver o bate-papo aqui, se alguém falou alguma coisa, dúvidas, inquietações. Não tem não. Robson, os desertos não têm umidade quase nenhuma, então é muito pouca umidade mesmo. Não tem porque tem um anticiclone ali em cima que impede que as nuvens cheguem perto, então vira tudo uma bagunça. Mas isso é só... No Brasil tem algo semelhante à savana, Valquíria. Nós vamos entrar nisso agora. Então vamos lá, galera. Biomas do Brasil. A gente agora saiu de uma análise global e vamos para uma análise regional. Então, assim, nós vamos ver que existem algumas diferenças do que a gente viu lá. Mas, basicamente, o Brasil é uma floresta equatorial que vai se difundindo em outras coisas, né? Então, no Brasil, a gente vai ter a Mata Atlântica, a gente vai ter a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal e os Pampas, né? E, claro, vão se diversificar por conta de fenômenos geológicos e climáticos que ocorrem de maneira natural aqui. No Pantanal eu explico melhor para vocês isso aí. Então, vamos lá, galera. A Amazônia. O que é o bioma Amazônia? É uma floresta equatorial, é uma floresta tropical, localizada ao norte e ao centro-oeste do país. A Amazônia possui o que de característica? Árvores de grande porte, perenes, com folhas fixas e uma grande diversidade de animais e insetos. É o que eu falei para vocês, é a floresta tropical do Vietnã. A Amazônia é basicamente isso. Então, na Amazônia chove muito, você tem muito animal, você tem muito inseto, é verão praticamente o ano inteiro, e basicamente isso é a Amazônia. A gente podia falar aqui o tempo todo da Amazônia, mas a gente tem pouco tempo, senão a gente dava uma só de Amazônia. E a gente tem o quê? A gente tem jabuti, aves, antas, macacos, pacas, onças, uma gama gigantesca de animais, inclusive as ararinhas azuis. Tudo tranquilo quanto à Amazônia, galera? Tudo certo? Nesse primeiro momento? Beleza? Beleza, né? Então vamos seguir. Só um momento aqui que eu vou fazer uma crítica. O filme Rio, que fala das ararinhas, foi feito na cidade do Rio de Janeiro, como todos sabem, né? Ambientado no Carnaval, que tem como propósito dizer que tem tráfico de animais. Beleza, o propósito é bonito, é bonito. Só que Rio é uma grande propaganda do que os gringos veem do Brasil. O filme foi feito no Rio, foi feito no Rio. É um filme bonito, é um filme bonito. Mas o filme poderia muito bem ter sido feito em Manaus. Por que não ambientaram em Manaus? Já que é tráfico de animais, a região norte e nordeste é líder nisso, né? Bom, preferiram ambientar no Rio de Janeiro porque é a cidade mais conhecida. Então, isso gera um estereótipo de que no Brasil só existe o Rio de Janeiro como grande cidade, né? E o que não é. Então, assim, fica essa reflexão para vocês. O filme poderia muito bem ter sido feito na região norte. Mas, bom, né, para Hollywood Brasil ou é Floresta Rio de Janeiro, então é complicado. Robson, 2 é no norte, que legal. Bom, pelo menos deram crédito dessa vez, né?
Vamos para o próximo. Agora a gente tem o nosso ilustre cerrado. Quem falou de savana? Então, gente, o cerrado é um bioma com características únicas. Ele é bem semelhante à savana africana e ele é localizado no sudoeste, centro-oeste e nordeste brasileiro. Minas é cerrado? Não, gente. Minas é uma grande bagunça. Aqui tem coisa de caatinga, de Mata Atlântica, de cerrado. Minas Gerais tem de tudo. Uma coisa de louco. No meio do Cerrado Mineiro, você encontra, por exemplo, árvores de Mata Atlântica e de caatinga junto. Então, o que a gente chama de ecotônico, que é uma vegetação de transição. Porém, como isso não cai no Enem, fica só de curiosidade para vocês, né? Mas, bom, se perguntarem qual é o bioma predominante de Minas Gerais, vocês coloquem Cerrado. Assim, a gente na geografia vê isso um pouco mais a fundo, vê que tem algumas divergências, né? Mas o que é o Cerrado? É um bioma com características semelhantes à savana africana, localizado no sudeste e no centro-oeste. Como fauna, como flora, a gente tem árvores retorcidas e muitos arbustos. O cerrado é caracterizado no Brasil por ter um verão e um inverno. Então, o que acontece? Não tem 4 estações de transição, né? As primavera e o outono são bem curtos, é mais verão e inverno. Então, o cerrado costuma pegar muito fogo de maneira natural. O cerrado pega fogo. A Amazônia não pega fogo. E o Pantanal não pega fogo, não. Agora, gente, o cerrado pega fogo. Então, no cerrado, as árvores são caducifólicas. O André deve ter falado para vocês, mas caducifólicas são basicamente árvores de casca grossa que perdem sua folha. Daí, no cerrado, assim, as árvores são retorcidas. São retorcidas para segurar a umidade. Elas geram sombra e, enfim, tem raízes profundas e tudo mais. Então, as árvores são retorcidas e tem uma grande diversidade de folhas. Porém, quando chega no inverno, as folhas caem. Então, é muito comum vocês verem essa árvore de cima. Quem não conhece pensa, poxa, aquela árvore morreu, mas não. No cerrado, a árvore não morre. Ela perde a folha, parece que morreu, mas quando começar a chover no pé dela, ela cresce folha de novo. A característica do cerrado é essa: as árvores são retorcidas no inverno, elas perdem a folhagem a ponto de parecer que estão mortas. Porém, quando vem o verão, elas ganham folhas e flores de novo. Quanto aos animais, agora vem a diferença da savana. Né? Na savana se tem elefantes e girafas. No cerrado a gente não tem isso. A gente vai ter capivara, lobo-guará, tamanduás, antas e seriemas. A diferença é basicamente essa, né? Enquanto na savana africana se tem animais de grande porte, na savana brasileira ou nosso cerrado, a gente não vai ter isso, né? Já vai ser animais menores, mas que também são muito importantes. Alguma dúvida quanto ao cerrado, galera? Podemos seguir? Eu tenho uma. Pode-se usar os dois termos, cerrado e savana, ou o correto é cerrado? Então, no Enem, eu recomendo que vocês usem cerrado. Se for uma prova aberta, eu recomendo que vocês usem cerrado. Porque é muito semelhante à savana, mas na savana africana a gente tem animais de grande porte. Enquanto na savana brasileira, no nosso cerrado, a gente não tem animais assim de grande porte, né? E a resposta para isso está na paleontologia e na arqueologia. Quando a Terra estava se fragmentando lá, na época da